Neste vídeo, analisaremos como os apologistas mormons tentaram explicar as numerosas incongruências entre as diferentes versões da primeira visão. Para aqueles que perderam, o link para o meu vídeo anterior sobre o tema está disponível na descrição ou no final deste vídeo. Como já demonstramos, existem múltiplas versões profundamente diferentes do mesmo evento, diferenças que, por si só, levantariam dúvidas em qualquer estudioso objetivo. Essas contradições representaram um sério problema para a Igreja, que ao longo do tempo desenvolveu várias estratégias apologéticas para minimizar ou negar a evidente discrepância entre os relatos. O ensaio oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tenta responder a algumas das críticas mais comuns sobre a primeira visão e o contexto histórico em que ocorreu. Mas, ao examinar as fontes com atenção, emergem diversas incongruências que valem a pena ser aprofundadas. Tomemos, por exemplo, a afirmação de que em 1820, ano em que Joseph Smith afirma ter tido sua primeira visão, teria havido um grande avivamento religioso na área de Palmyra. A Igreja cita documentos que provariam essa onda de fervor, definindo a região até como o Distrito Queimado, pela intensa atividade de pregadores e conversões. Mas, se aprofundarmos mais, descobrimos que as provas históricas apontam em outra direção. Os estudiosos demonstraram que os verdadeiros pequenos avivamentos na área ocorreram em 1816 e depois em 1824, mas não há vestígios de um movimento significativo logo em 1820. O ensaio da Igreja faz referência ao diário de um certo reverendo George Lane como prova da presença de pregadores naquele ano. Mas os registros eclesiásticos mostram que Lane estava ativo na Pensilvânia nesse período. Mesmo admitindo que em 1819 ele participou de uma conferência a cerca de 20 quilômetros de onde vivia Joseph Smith, não existe nenhuma prova de que ele pregou nessa ocasião. De fato, após esse evento, as igrejas locais registraram uma diminuição de membros, o que não sugere de forma alguma um avivamento espiritual. Mas por que a data de 1820 é tão importante? Porque, segundo o relato de Joseph Smith, a primeira visão deve ter ocorrido antes de 1823, quando o anjo Moroni lhe teria revelado a existência das placas de ouro. Se o suposto avivamento que inspirou a visão realmente ocorreu depois, todo o relato perde coerência. Outro aspecto que complica ainda mais a narrativa oficial refere-se à mãe de Joseph Smith, Lucy Mack Smith. Nos Joseph Smith Papers, no relato de 1832, Joseph escreveu e depois apagou uma frase que parecia referir-se à conversão da família ao presbiterianismo. Esse detalhe é crucial, porque, em 1838, Joseph contou que sua família se uniu à igreja presbiteriana logo após o avivamento que precedeu a primeira visão. Infelizmente, sua mãe deixou entrever que se converteu apenas após a morte de seu filho Alvin, ocorrida em novembro de 1823. Se assim for, o avivamento ao qual se refere Joseph teria ocorrido em 1823 ou 1824, não em 1820. Passando para a primeira visão em si, um dos pontos mais controversos é a evolução do relato ao longo do tempo. No início, em 1832, Joseph falou de ter visto o Senhor, enquanto nos relatos posteriores, como o de 1838, descreveu claramente dois personagens distintos, Deus Pai e Jesus Cristo. A Igreja sustenta que não há contradição, porque mesmo no primeiro relato, Joseph poderia ter se referido apenas a Jesus, deixando implícita a presença do Pai. Mas o problema não é apenas essa mudança, mas a razão pela qual ocorreu precisamente a partir de 1835. Naqueles anos, a teologia de Joseph Smith estava passando por uma transformação radical, da ideia tradicional de um Deus trinitário para uma doutrina mais complexa, que previa uma pluralidade de deuses. E não é coincidência que, no mesmo período, o livro de Mormon também tenha sido modificado para se alinhar com essa nova visão. Se Joseph realmente viu dois seres distintos desde 1820, por que nenhum de seus primeiros escritos menciona isso? Por que em sua tradução da Bíblia deixou intactos
todos os trechos que falavam de Deus em termos trinitários. Há outro aspecto a considerar. Os relatos da primeira visão não foram escritos em um vácuo histórico, mas em momentos de crises profundas para Joseph Smith e sua igreja. O de 1832, por exemplo, coincide com um período em que sua autoridade era questionada pela ramificação de Missouri, liderada pelo bispo Edward Partridge. O de 1838, por sua vez, foi redigido após um dos escândalos mais graves: o fracasso do Banco de Kirtland, a expulsão de dezenas de membros influentes, entre eles Martin Harris, um dos 3 testemunhas, e a acusação de adultério com Fanny Alger, que levou à ruptura com Oliver Cowdery. Não surpreende, então, que nesse contexto, Joseph sentisse a necessidade de reafirmar sua legitimidade com um relato mais detalhado e milagroso. Tudo isso nos leva a uma conclusão inevitável. A história da primeira visão não é um relato monolítico e imutável, mas o fruto de uma evolução ditada por circunstâncias históricas e desenvolvimentos teológicos. Como vimos, o mesmo padrão se repete para outros pilares do mormonismo, desde a restauração do sacerdócio, que aprofundaremos no próximo vídeo, até as revelações posteriores. A Igreja prefere apresentar essas narrativas como um todo coerente desde o início. Mas os documentos nos contam uma história diferente, mais humana, mais complexa e talvez por isso mais interessante. A pergunta que fica é: podemos realmente considerar inspirada uma verdade que muda com o tempo? Ou talvez estejamos diante de um processo muito terreno de ajustes e reelaborações? Deixem-me saber nos comentários o que pensam. Espero vocês para continuar essa conversa no próximo vídeo, onde examinaremos como nasceu a ideia do sacerdócio restaurado. Até lá, adeus e não tenham medo de investigar muito e se manter informados.